Olá, turma, estamos de volta. Bom falar com vocês. E aquele recado de sempre: cuidem-se. Para sair, usem suas máscaras, higienize bem as mãos, cuide de você e cuide dos que estão em casa. Um grande abraço e vamos começar a nossa aula. O tema da aula de hoje é o discurso direto e o discurso indireto. E como sempre, a nossa aula começa depois da vinheta. Roda a vinheta, Rubem. Ok. Então, o que vem a ser o discurso direto e o discurso indireto? Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o discurso direto. O discurso direto, ou discurso, é a representação da fala do personagem. É quando a gente está lendo ou escrevendo, a gente quer dar vida, quer dar voz aos nossos personagens. Então nós temos duas maneiras de que esses personagens falem, que é o discurso direto da aula de hoje e o discurso indireto. Muito simples, não temos muita coisa que ficar lendo e relendo. Basta você prestar bem atenção que você será bem sucedido, ok? Então, o discurso direto é a reprodução de maneira direta da fala das personagens, ou seja, é a representação integral, é como sou eu falando de uma outra pessoa, dizendo exatamente como ele falou. A gente chama de discurso direto, por isso que diz reprodução integral, literal. E essa fala das personagens, ela é marcada por 2 pontos e um travessão, que a gente vai ficar vendo isso ao longo da aula. Quando você vê 2 pontos e um travessão, aquilo ali a gente chama de discurso direto. É a voz, é o jeito exato como o personagem falou. Nessa estrutura, as falas são... Volta aí, Rubem, por favor. Nessa estrutura, as falas são acompanhadas por um verbo declarativo, seguido por 2 pontos e travessão. E como eu já disse, é a fala exata, literal das personagens. Pode passar. Atenção, a gente vai estar vendo sempre isso. No discurso direto, nós temos algumas marcas linguísticas, que é o verbo declarativo. O que é um verbo declarativo, Laís? Por exemplo, o verbo dizer, falar, pensar. Existe uma imensidão de verbos declarativos. No discurso direto, a gente também tem os 2 pontos e temos o travessão. Lembrando que no discurso direto, nós vamos encontrar um verbo que ele antecede os 2 pontos, que antecede o travessão. Isso é discurso direto. Ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Eu coloquei como exemplo 1. Por que veio tão tarde? Perguntou Sofia, logo que apareceu à porta do jardim. Onde é que está a fala de Sofia? A fala de Sofia está aqui. Isso é
o que Sofia falou. Por que veio tão tarde? Olha o verbo declarativo. Logo que apareceu à porta do jardim. Lailson, você disse que tinha 2 pontos e travessão. Sim, eu não tenho os 2 pontos, nem o travessão, mas eu tenho o verbo aqui, que indica o que foi que Sofia perguntou. Ok? Pode passar, Rubem? Neste tipo de discurso, as personagens ganham voz. Por exemplo, eu estou na rua e um garoto diz assim, eu estou contando para Rubem, eu estava na rua, estava vindo para cá e um garoto me parou e me perguntou, tio, o senhor tem um dinheiro para me dar? Viu só? Ó, tio, o senhor tem um dinheiro para me dar? Isso é a voz do personagem. A voz do garotinho que eu encontrei na rua. A gente chama de discurso direto. É o que ocorre normalmente em diálogos, conversas. Isso permite que traços da fala e da personalidade das personagens sejam destacados e expostos em um texto. O discurso direto, olha, outra vez, o discurso direto faz o quê? Reproduz fielmente as falas das personagens. Reproduzir fielmente. Esse é o papel do discurso direto. Cheguei tarde em casa e minha mãe disse, você não sai mais até me obedecer e chegar mais cedo. Isso é discurso direto. Cheguei tarde em casa e minha mãe disse, usei o verbo dizer, que é um verbo declarativo. E minha mãe disse, 2 pontos, travessão, você não sai mais até me obedecer. Quem foi que disse isso? Você não sai mais até me obedecer. Minha mãe. E eu fiz o quê? Eu reproduzi do jeito que ela me disse. Outra coisa importante notar é que no discurso direto, os tempos, eles são fixos. Eu posso usar, normalmente eu uso sempre o presente. Sempre o presente. Ok? A gente vai ver esses detalhes na aula do discurso indireto. Verbos como dizer, falar, perguntar, entre outros, servem para que as falas das personagens sejam introduzidas e elas ganhem vida como em uma peça teatral. Repetindo, esses 3 verbos, existe um monte aí. São verbos que vão introduzir a fala da personagem. Ok? Vamos para o exemplo 2, que a gente vai ver tudo. Nós temos aqui um pequeno texto que diz assim: Margarida entrou em casa e viu sua mãe que estava sentada em uma poltrona, folheando uma revista. Sem nada dizer, dirigiu-se à cozinha. A mãe a interpelou. Com quem você esteve? Com a Rosa e o Edu. Edu? É o irmão da Rosa, respondeu distraidamente. Você nunca me falou desse Edu. Eu o conheci há pouco tempo. E o que o Edu faz? Ora, mamãe, que curiosidade. Eu tenho aqui, neste pequeno texto, os três elementos linguísticos que marcam o discurso direto.
Outra coisa. Volta aí, Rubem, por favor. Eu disse que dizer, falar, perguntar, entre outros verbos, introduzem a fala das personagens num discurso direto. Nesse texto, Rubem, nesse texto, próximo aí, eu não tenho nem o verbo dizer, nem falar, nem perguntar. Eu tenho o verbo interpelar, que seria perguntar também. Outro verbo. Então eu tenho um verbo declarativo, tenho os dois pontos e tenho o travessão, que marca exatamente a fala num discurso direto. Aqui você veja que os personagens estão falando e a fala deles é literal, exatamente como estão falando a mãe e o filho. Aí aqui ó, a conversa se desenrola. Onde tem travessão, tem a fala da personagem. Eu tenho o discurso direto. Certo? Dúvida? Dúvida? Não? Outra vez. Travessões, dois pontos. Ó, as aspas, aquelas coisinhas. Sinais como exclamação e interrogação são muito comuns durante a reprodução das falas. Volta aí, Rubem. Eu tenho na primeira voz, eu tenho uma interrogação. E lá no final, na última fala, eu tenho uma exclamação. E são comuns esses sinais aparecerem, dependendo de como os personagens falam. Se ele está perguntando, vai ter uma interrogação. Com quem você esteve? A interrogação, uma pergunta. Para expressar uma admiração, uma exclamação. Ora, mamãe, que curiosidade! Exclamação. Ok? Eu tenho aqui umas tirinhas e e as personagens aí se comunicando, todas elas são discurso direto. Aí diz assim: oi, Elga, cadê o H? Ele está no trono. Por que um plebeu como o H está fazendo? O que um plebeu como o H está fazendo no trono? Entendeu a tirinha, Rubem? Não é o trono não. Ela usou uma metáfora. É o vaso sanitário que ela quis dizer. Por isso que ele disse: o que um plebeu? O plebeu é o pobre. Nessa época medieval, dos reis, príncipes. O que um plebeu como H está fazendo no trono? Próximo. Aqui é a tirinha do Garfield. Todas na anterior do H, discurso direto. Aqui outra vez a gente está vendo os personagens conversando. Garfield, por que você é tão gordo? Aí o Garfield diz: eu tenho uma teoria. Eu suspeito que minha barriga está planejando tomar conta do mundo. Sou eu nada? Aí, discurso direto. As personagens conversando exatamente como deve ser. Ok? Na tirinha, a gente não vai ver os dois pontos, nem o travessão. Aqui a gente não vê. Mas eu vejo ali a interrogação. Certo?
Ok? Próxima tirinha. O Garfield conversando com uma aranha. Como você tá? De mal a pior. Essa dor nas costas está me matando. Quer que eu te faça uma massagem? Uau, é um milagre. Num instante a aranha ficou boa quando o Garfield mostrou o jornal. Então, vocês percebem que o discurso direto é exatamente isso aqui. A conversa dos personagens reproduzida fielmente. Então, eu espero que vocês tenham entendido o discurso direto. A gente se vê na próxima aula sobre o discurso indireto. Eu vou trazer exatamente situações com o discurso direto e com o discurso indireto. Forte abraço, assiste nossas aulas e estamos juntos. Valeu!